Fala pessoal, tudo bem? Dando início então à nossa segunda aula, tá? Nessa aula a gente vai falar sobre linhas e retângulos, tá? É a essência do SketchUp. Tudo começa com linhas e faces, né? Como que a gente faz essas faces aqui no SketchUp? Vamos utilizar essas ferramentas aqui. Eu não vou utilizar todas, eu vou deixar algumas para vocês praticarem em casa, tá? Mas vamos começar com a ferramenta principal aqui, linha, tá? Que é esse ícone do lápis aqui, tá? Ou o comando L, né? A gente podendo aqui rotacionar, a gente pode começar aqui, ó, a desenhar no chão, tá vendo, ó? Essas linhas aqui, ó, igual o AutoCAD, mais ou menos, né? Só que é o seguinte, não é com isso aqui que a gente consegue levantar uma parede e começar o 3D. Mas antes de começar a falar sobre o 3D, vou falar sobre outra coisa aqui. Nós vamos trabalhar com três eixos aqui. Esse é o programa de três dimensões, tá? Então aqui no SketchUp nós temos o eixo vermelho, temos o eixo verde e temos o eixo azul também, tá? Temos também o eixo rosa, né? Mas não vamos tratar dele aqui agora no momento, tá? Vamos tratar apenas desses três eixos aqui, o vermelho, o verde e o azul. Para eu desenhar, nesse eixo aqui, ao invés de ficar um desenho todo desorganizado, enfim, o que eu faço aqui? Eu seleciono a ferramenta lápis, né? L, a ferramenta linha, perdão, o atalho L, que tem um íconezinho desse lápisinho aqui. Dou um clique e aí eu aperto uma das setas do teclado, tá? Ó, quando eu vou alternando aqui as setas do teclado, ele automaticamente trava nesses eixos aqui, tá? Eu vou utilizar a ferramenta borracha aqui para poder apagar, tá bom? Essas linhas aqui, e eu vou fazer um retângulo com a ferramenta linha, né, utilizando esses eixos. Então eu dou um clique para começar a desenhar, eu aperto qualquer uma das setinhas aqui para a direita, por exemplo, travei aqui nesse eixo vermelho, né, e vou utilizar uma outra seta agora para poder travar no eixo verde. E aí eu repito aqui o processo para poder fechar esse retângulo, tá? E aí, olha só, eu posso mexer o mouse à vontade aqui, que ele vai ficar travado nesse eixo, tá bom? E aí, como eu quero fazer um retângulo e usar essa ponta aqui como referência, é só eu passar o mouse, ó, que ele trava pra mim. Eu dei um clique ali, e aí para eu fechar agora, eu travo o eixo novamente, ó, travei o eixo verde, e eu fecho esse retângulo aqui. Vocês podem perceber que fechou o retângulo e criou essa face aqui, né? Isso aqui é a essência do SketchUp, mas a gente vai tratar mais sobre essas faces na próxima aula. Vamos lá. Eu usei a ferramenta linha aqui, tá? Para estar fazendo esses desenhos aqui, tá bom? E vamos utilizar agora a ferramenta retângulo, né? Logo abaixo da ferramenta linha aqui, né? Não tem mistério, eu clico para alguns dos lados e faço o meu retângulo, ó. Eu posso fazer diversos retângulos. E o mesmo se aplica também aqui, ó, eu apertando as setinhas do teclado, tá bom? Ó, ele vai travando nos eixos, tá? Só deixando bem claro, pessoal, o eixo verde aqui e o eixo vermelho, né, eu tô usando a vertical e a horizontal aqui, tá? Já o eixo azul, ele é o que a gente levanta, é o eixo Z, é o que a gente extruda, por exemplo, a gente coloca para cima, a gente pode perceber aqui, ó, o retângulo que está no eixo azul é um retângulo que está para cima. Os demais fica só no 2D mesmo, tá bom? Outra ferramenta, além da linha e do retângulo, essa aqui, desenho à mão livre, tá? Eu, sendo bem sincero, são poucas situações que eu uso, tá? Quando eu quero fazer um jardim, uma coisa mais orgânica, né? Algo desse tipo, mais ou menos, aí sim eu utilizo essa mão livre, né? Desenho à mão livre, tá? Outra coisa também, eu desenhei aqui e passei um pouquinho, eu não quero isso daqui, né? Eu estou usando a ferramenta borracha aqui para poder apagar. O atalho é E, tá? E ele aqui na barra de ferramentas, ele fica logo aqui em cima aqui, ó, tá bom? Então eu vou apagar aqui essas rebarbas que ficaram aqui, tá? Então vamos lá, eu vou fazer um pouco mais rápido aqui, tá? E vou deixar com uma rebarba aqui, ó. Ficaram essas duas rebarbas aqui. E eu não quero utilizá-las. Então eu venho aqui em borracha e é só apagar essas rebarbas aqui, tá? Então aqui eu mostrei para vocês a ferramenta linha, o desenho à mão livre e a ferramenta de retângulo, tá? Mas tem todas essas ferramentas para a gente poder começar o nosso desenho aqui no SketchUp, tá? Tem círculo, ó. Cadê? Tem um polígono aqui também, ó. Enfim. E quando eu seleciono, eu clico aqui na ferramenta de polígono, vocês podem perceber que aqui embaixo, aqui, ó, ele me mostra quantos lados
vão ter esse polígono, eu posso digitar o 8, por exemplo, e aí ele vai ter 8 lados aqui, né? Não criou 8 lados aqui porque o tamanho, o diâmetro está pouco, tá? Mas vamos lá. Ó, 9 lados, por exemplo, ó, agora sim, ó. Ele vai ter 9 lados, tá vendo? Enfim, e aí vocês podem brincar aqui, ó, de estar fazendo os seus desenhos, tá? Pode ver que todos os desenhos fechados, eles criam faces, todos. Se eu deixar, por exemplo, ó, fazer aqui, e não finalizar aqui o desenho, por exemplo, ó, ele não gera uma face. Então eu preciso fechar todos os desenhos, tá? Para estar gerando essa face. E são essas faces aqui que a gente vai começar a levantar a nossa volumetria, tá bom? E aí eu deixo para a próxima aula. Eu vou trazer uma planta baixa para a próxima aula e com base nessa planta a gente começa a levantar a nossa volumetria, tá bom?